A paz do Senhor, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus, estamos dando início a mais um culto de honra e de louvor ao Deus eterno. Agradeço e muito tua participação conosco e juntos louvemos, exaltemos, cultuemos ao Senhor. Te convido a orar nesse início de culto. Invoquemos o Senhor, oremos. Querido e bondoso Deus, com perdão dos meus pecados, dos nossos pecados, diante de Ti nos colocamos, sempre em nome de Jesus. Abrindo esse culto, Senhor, que é para a Tua honra, para o Teu louvor, para a Tua glória. Te agradecemos e muito por tão rica oportunidade que nos concedes de irmanados em comunhão, prestarmos um culto a Ti. Dá a Tua bênção a cada um que conosco participa desse culto. Cada lar, cada família, cada parentela representada, venha de encontro e dá a Tua bênção. Te agradecemos uma vez mais por essa rica oportunidade e que o Teu nome seja louvado, engrandecido e exaltado. Em nome de Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, te suplico essas bênçãos, sobretudo te agradeço. Amém e amém. Bendito seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Quero compartilhar contigo a leitura do Salmo 121, conhecido Salmo da Bíblia, a Palavra de Deus, Salmo 121, cujo título diz que Deus é o guarda fiel do seu povo. Esse salmo que faz parte do Cântico dos Peregrinos, do Cântico dos Degraus, Salmo 121, diz a Bíblia, a Palavra de Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Que o Deus eterno muito nos abençoe pela leitura da sua palavra, que é santa, que é eterna, que é atual, que é viva, que é penetrante, que fala conosco. Esse salmo por si só já fala conosco. O quanto Deus nos guarda, o quanto Deus nos protege, o quanto Deus é o nosso socorro. Em cada momento da nossa vida, é o nosso auxílio, é a nossa ajuda. O Senhor nos guarda, repito, o Senhor nos protege. Ele guarda a nossa alma de todo o mal. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, desde agora e para sempre. Que esse Senhor bondoso, piedoso, misericordioso, protetor, guarde a ti, guarde a tua família e que juntos, irmanados, nós possamos cultuar uma vez mais o nome do Senhor. E ao final deste culto, nos sentirmos abençoados e justificados por Deus, na certeza plena, total e ampla de que prestamos um culto de louvor, de honra, de adoração, de glória ao soberano nome do Senhor, o nosso Deus. E só Ele, somente Ele é digno de todo culto, de toda adoração, e nós o adoramos, nós o servimos com alegria, nós louvamos e bendizemos o seu nome. Participe conosco do culto, louve a Deus conosco, medite na palavra, tenha comunhão nas orações
e que o Eterno muito abençoe a ti, teu lar, tua família. Assim seja. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Louvemos o santo nome do Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão segura no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito,
porque é Ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Eu saúdo os irmãos com a preciosa santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para juntos estudarmos um pouco a palavra de Deus. E cada vez que nós estudamos, nos colocamos na presença do Senhor, nós estamos alimentando a nossa alma, porque o corpo precisa de alimento, mas o espírito precisa muito mais. O corpo um dia vai ficar aqui, mas o espírito vai para Deus ou para onde nós escolhermos ir.
Vamos orar. Santo e bondoso Deus, na Tua presença nós estamos. Agradecidos, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de falar da Tua Palavra, juntos estudarmos a Tua Palavra, que é mais importante para tudo em nossas vidas, Senhor. Enquanto aqui estamos, precisamos nos alimentar espiritualmente, e é somente na Tua Palavra, Senhor. Esse diálogo que nós temos, que oramos falando contigo, e lemos a Tua Palavra, o Senhor falando conosco. Usa-me nas Tuas mãos, Senhor. Teu Espírito Santo possa ungir os meus lábios. E tudo que eu falar não seja de mim, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que estão ouvindo, que vão ouvir, Senhor, possa também se alimentar. É o que eu te peço, Pai. E muito mais eu te agradeço. Em nome e por amor de Jesus, nosso eterno e bendito Salvador, Senhor das nossas vidas. Amém. Vamos falar sobre o livro da vida. Está lá em Apocalipse, não é todo mundo que lê o Apocalipse, mas nós temos que ler a Bíblia toda, porque ela é a Bíblia Sagrada inspirada por Deus. Foram homens que escreveram, mas inspirada por Deus. E tem um livro escrito na Bíblia, o livro da vida. Desde o início já fala deste livro. E nós precisamos saber que tem, e nesse livro está escrito as nossas atitudes, nossos atos, o que nós fazemos, ou agradando a Deus ou não agradando. E só no final, quando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que esse livro vai ser aberto. E vamos dar conta daquilo que fizemos. Então precisamos pensar bem no que fazemos, o que falamos, o que agimos, porque não está escrito na Bíblia Sagrada. Então, nesse livro que está na Bíblia Sagrada, dizendo no céu, está no céu. E lá no Velho Testamento já diz, Moisés intercede pelo povo. Nós vamos ler em Êxodo 32, 30 a 35. Êxodo 32, 30 a 35. Moisés intercede pelo povo. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vós pecaste contra grande pecado, vós pecaste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura falarei sobre a propiciação por nosso pecado. Assim tomou Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do livro que tem escrito. Aquele que pecar, disse o Senhor a ele, aquele que pecar contra mim, a esse riscarei eu do meu livro. Vai, pois agora, disse a Moisés, vai, pois agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Adoraram, né? Nós sabemos que Moisés foi conversar com Deus. E a Bíblia fala que não viu face a face, mas ele foi ao monte e Deus falou com ele. Enquanto Moisés estava lá, eles fizeram um bezerro de ouro, porque Moisés, eles criam que Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Mas eles viam que Moisés não estava descendo e queria alguma coisa para adorar, e a Bíblia diz que nós devemos adorar somente a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Não nada mais do que isso. E eles fizeram um bezerro e estavam adorando. E Moisés pediu a Deus, intercedeu, né? Como a gente intercede pelos outros. Ele intercedeu para que Deus perdoasse o pecado daquele povo que tinha feito isso. Mas Deus respondeu para ele, não,
Cada um vai dar conta de si. É o que nós lemos na Bíblia. Está aí, Êxodo 32, 30 e 35. E eu não vou riscar o teu nome, mas vou riscar daqueles que desobedeceram, daqueles que não tiveram paciência de esperar Moisés descer. Então é muito sério, irmãos. De Moisés não, porque Moisés não tinha feito nada demais. Quem estava pecaram foram eles, que colocaram o bezerro de ouro no lugar de Deus. E ele diz que a honra, a glória dele ele não dá para ninguém. Foi ele que nos criou, né? E nos deu Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Então nós devemos somente adorar ao Senhor. Tudo que temos que pedir ao Senhor, agradecer ao Senhor, nosso Deus. Então nós vemos que ele falou, cada um vai dar conta. Ele vai, se não obedecer a Deus, é cada um. Não é a família inteira, é o povo todo. Não, é um por um. Cada um vai dar conta a Deus dos seus atos, dos pecados que fizemos. Então temos que tomar muito cuidado naquilo que falamos, que fazemos, porque nós vamos estar escrito lá no livro. E um dia esse livro vai ser aberto. E o dia que for abrir, que não seja surpresa para nós do que está escrito ali. Por isso, quando nós pensamos alguma coisa, vamos pedir perdão ao Senhor, porque a gente peca por pensamento, por palavras e por obras, fazendo alguma coisa. Então, vamos tomar cuidado com a nossa vida, que cada um vai dar conta. Né? O pai pelos filhos, né? Os filhos pelos pais, mas é cada um. O Senhor falou que aquele que não obedecesse, ele iria riscar o nome do livro da vida. Então, já está lá desde o início. Nos últimos tempos, está escrito em Daniel, capítulo 12, de 1 a 4, também fala nos últimos tempos. Isso ainda no Velho Testamento, né? O livro de Daniel é maravilhoso, é bom ler, é escrito na Bíblia verdadeiramente, é o que está escrito, devemos crer. Então, Daniel 12, de 1 a 4. Vamos ler na palavra. E naquele tempo se levantara Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo levar-se-á e o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do fundamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugiarão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nós vemos que a palavra de Deus se cumpre cada dia. A ciência está se multiplicando, se os irmãos, e cada vez que multiplica a ciência, o pecado aumenta. Nós estamos vendo como está. Não preciso falar, nós estamos vendo como o pecado está encurtindo, está pior do que Sodoma e Gomorra. Então, nós irmãos temos que tomar cuidado. Cuidar cada um de nós mesmos, né? Lendo a palavra de Deus, crescendo espiritualmente, para que o nosso nome não seja apagado. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do coração, ele entra e ele faz morada. E ele não sai mais. Mas nós, se não tomarmos cuidado, nós retiramos ele, porque ele não fica onde há imundícia, onde há pecado. Então, vamos, desde que aceitou Jesus, vamos procurar obedecer. Lá a gente viu que ele falou que ele ia arriscar no livro aqueles que não estavam adorando a ele, não estavam esperando com paciência, porque agora está o tempo de Jesus voltar. Daqui a pouco ele volta, pode crer. Então, temos que confiar só nele e não perder essa esperança em Cristo Jesus. No sofrimento de Davi, no Salmo 69, 28, ele diz assim, sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos,
ele estava falando sobre os inimigos dele. Seja arriscado os inimigos. Ele estava com tanta perseguição que ele pediu que aqueles inimigos dele pode ser que já estivessem temendo a Deus e de repente saíram e estava inimigo, não de Davi, mas de que ele era um servo de Deus. Então ele falou, Senhor, seja apagado o nome dele. Ele diz assim, seja arriscado do livro da vida e não sejam escritos com os justos, falando dos seus inimigos. Então não vamos desejar mal para os outros, não, que o Senhor risque, mas vamos orar para que Deus tenha compaixão e aquele que está em pecado possa se arrepender, porque tem. É maravilhosa a palavra de Deus. Diz que se nós arrependemos mesmo de coração, o Senhor apaga nossos pecados. Ele perdoa e diz que ele joga no fundo do mar. Não é de pegar os pecados e jogar, mas que não vai existir mais. Ele não fica lembrando, fazendo a gente ficar sofrendo por aquilo que fizemos. Pedir o perdão, andar nos caminhos dele. Tem que pedir perdão e não fazer mais o que fazia. Isso é certo. Porque com Deus ninguém se brinca, né? Mas ele perdoa. Ele está pronto para perdoar. É só nós arrependermos e procurar não desagradar a Deus. Em Lucas 10, 20 diz assim, lá no Novo Testamento, Jesus já falando. Ele estava falando com seus discípulos, porque eles estavam alegres. Então diz assim, Jesus dizendo a eles, não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. São palavras de Jesus. Jesus disse para os discípulos que eles ficaram 70, né? Já estavam mais, tinha 12, depois aumentou para pregar, porque ele ia para o céu e tinha que propagar o evangelho. Então eles ficaram contentes, porque estavam endemoniados e no nome de Jesus, não era no nome deles, eles conseguiam expulsar os demônios do maligno, do diabo. E eles vieram alegres para Jesus e falaram, Jesus, nós conseguimos expulsar os demônios. Estavam felizes. Jesus disse para eles assim, disse Jesus, eles não vos alegreis porque se vos sujeitam aos espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. Que coisa linda. Então o que nós temos que alegrar, o que nós fazemos, a gente fica alegre quando consegue orar por algum irmão e ver que ele é curado, orar para algum que está com problema, ver resolvido, a gente fica feliz. Mas o Senhor disse que para nós nos alegrarmos mais, porque o nosso nome está escrito no céu. Que coisa, né, irmão? Se você está fazendo bem, está procurando seguir o Senhor, está escrito o nome lá. E Ele não vai apagar. Mas vamos tomar cuidado para não pecar, desagradando a Deus, sem arrependimento, que aí ele disse que ele ia arriscar lá, no Êxodo disse que ia arriscar o nome daqueles que eram desobedientes. Porque desde Adão e Eva, eles desobedeceram, viviam numa vida tão boa, desobedeceram a Deus. E não vamos entrar no céu, irmãos, se nós continuarmos desobedecendo. Nós lemos lá que o pecado está se multiplicando, a ciência. Então, vamos tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Material, enquanto estamos aqui, porque nós pecamos não é no espírito, pecamos na carne. E a carne, a tendência é pecar. Em Apocalipse 3, 5 e 6 diz assim, é maravilhoso, é Jesus dizendo, ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 5. Eu vou repetir porque é demais, né? Para aqueles que obedecem, para aqueles que estão andando nos caminhos do Senhor. Isso é o próprio Jesus dizendo. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida.
e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Apocalipse ainda, capítulo 20, versículo 11, vamos ler, é bom ler a palavra, não cansa não, né? A gente às vezes quando come demais fica insatisfeito, mas lendo a palavra, quanto mais nós nos alimentamos da palavra, mais nós crescemos espiritualmente. É Apocalipse 20, de 11 a 15. Apocalipse 20, de 11 a 15. E vi o céu, aqui diz vitórias de Cristo, juízo final, juízo final. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Presta atenção, irmãos. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros. E abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que nele havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso é triste. É o juízo final, é o final que vai acontecer. Então, os que ressuscitam, não vou falar sobre isso, mas nós vamos, aqueles que já partiram daqui, vão ressuscitar. E aí é no juízo final. E quando tem uma causa com o juiz, é difícil, mas esse juiz, que é justo juiz, não vamos brincar. Está escrito que vai ser riscado. Então, ele vai ser lançado no lago de fogo. No início, o que aconteceu pela desobediência do povo que estava errando e pecando, foi a água, o dilúvio, que Noé fez a arca, todo mundo sabe disso. E agora não é água não, irmãos, é fogo mesmo. Então, vai aqueles que desobedecem, que não querem ter assim, a comunhão com Deus. Ele não fez o inferno para o homem. Já falei, e a gente escuta os pregadores falando, mas foi feito para o diabo e os seus anjos. E aqueles que querem acompanhar eles também. Então, vamos procurar estar lá no céu, onde, ao lado de Deus, de Jesus, vendo face a face, isso vai acontecer. E eu creio que não vai demorar. É muito sério, irmãos. Vamos ficar firme com Jesus. Aquele que já aceitou Jesus, anda no caminho do Senhor. Quando vem a tentação, porque vem para qualquer um de nós, vamos procurar nos santificar. Sem a santificação, ninguém vai ver a Deus. O que é? Ficar fechado num quarto só orando? Não. É as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos do bem, aquilo que fazemos do mal. Vamos procurar cada noite pensar, Senhor, o que é que eu fiz que te agradei? E o que eu fiz que eu deixei de te agradar? Fala com o Senhor. Antes de dormir, que a gente sabe que não sabe se levanta. A gente deita e não sabe se vamos levantar. Então vamos deixar nossa vida espiritual em dia com o Senhor, né? Temos que andar nos seus caminhos, dar um bom testemunho de vida, fazer a vontade de Deus, ler a Bíblia, orar, né? Como eu já disse, lendo a Bíblia é Deus falando conosco e orando é Deus, nós falando com Deus. E assim, irmãos, lendo a oração é a chave, é o tempo que nós temos com Deus. E nós temos que ter esse tempo. O dia tem 24 horas e às vezes nós pouquinho oramos, vamos estar mais em comunhão. Se nós queremos o tempo, nós temos. Por mais corrido que seja a nossa vida, temos que ter um tempo para Deus. É a hora que nós vamos estar em comunhão com Ele. Nós falando com Ele e Ele falando conosco através da palavra.
E assim nós vamos esperar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que não aceitaram, eu já falei, é fácil, é só dizer: Jesus, perdoa os meus pecados. Você sabe o que você fez, se está ouvindo agora. Peça perdão, aceita esse Jesus. A Bíblia fala hoje, né? Para arrepender hoje, se ouvires a minha voz, não endureça o coração. Deixa as coisas erradas e vai para Jesus. Você vai ser feliz. Felicidade aqui não tem, felicidade aqui na terra completa não tem, mas vai ter lá no céu. E aqueles que andam com Jesus, nós somos felizes. Felizes porque temos Jesus no nosso coração. Então deixa ele entrar no coração e ele escreveu o seu nome, que quando você aceita Jesus como Salvador, imediatamente, pedindo perdão dos seus pecados, confessando com a sua boca: Jesus, eu te aceito como Salvador, entra no meu coração, vive comigo. Aí o Espírito Santo entra. Jesus está lá no céu, mas ele não deixou nos órfãos, ele deixou o Espírito Santo para estar conosco. E esse Espírito Santo é que nos convence do que devemos fazer e o que não. Ainda vamos ler mais um pouquinho a palavra de Deus, que esse é lá em Mateus, o próprio Jesus falando também. Mateus 24, 36 a 44. Mateus 24, 36 a 44. O sermão continua: exortação à vigilância. Porém, aquele dia, vamos prestar bem atenção, esse é o finalzinho aqui. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus disse isso. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, a volta de Jesus. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois ao campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Agora é a palavra-chave. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, há de vir a hora em que não penseis. Agora, 25, é na mesma página, versículo 13. Jesus dizendo ainda: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar, o dia nem hora, né? Porque nós ficaríamos o dia todo só orando, só conversando com ele, mas ele vai pegar de surpresa, é como abrir e fechar os olhos. Está escrito, está tudo escrito. Então, se nós não obedecermos, não andar no caminho, porque nós queremos desagradar a Deus, mas está tudo, a cartilha está aqui. É a palavra de Deus. Examina a palavra. Procura mudar. Eu também, é para mim. Procura santificar cada vez mais. Procura estar na presença do Senhor. Como é bom nós estamos com a nossa alma, procurando estar a alma limpa. Davi disse uma vez: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vamos limpar o nosso coração de toda a sujeira desse mundo, que cada dia está mais sujo. Mas nós querendo limpar, vamos viver com o Senhor eternamente. Então, caso tiver interesse de ir para o céu, que é o melhor lugar, pensa bem nisso. Se tem interesse. Eu tenho, não vejo a hora. Olha às vezes para o céu e fala: Senhor, é hoje. A gente fala: não, mas ainda tem tantos países que não ouviram. Mas com essa internet, a ciência se multiplicando, irmãos, de uma hora para outra.
É o abrir e fechar os olhos, como a Bíblia fala, vem como ladrão. Se a gente soubesse que ladrão ia entrar na nossa casa, o que a gente fazia? Pegar tudo aí, né? Não, mas não sabemos. Nem a hora que nós vamos deixar desse mundo. Quantos que dormem, não levanta e tal durante o dia e vai. Então tem duas maneiras de a gente chegar a Deus, a Jesus Cristo. É quando Ele nos leva individualmente ou quando Jesus voltar. Mas se nós fecharmos os olhos aqui, tem que estar em ordem a nossa vida espiritual. Porque aí não tem mais jeito. Não tem nada que nos faça apagar as nossas falhas. Só enquanto estivermos com vida. E Deus está dando tempo para nós, para arrependimento. Que Deus continue nos abençoando, guardando, protegendo e nos ajudando a cada dia nos aproximar mais dele. Amém. Vamos adorar ao Senhor, porque só existe um Deus digno de adoração. Aleluia. Jesus Cristo é o seu nome. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia.
Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Escolha Deus, que é a melhor escolha. Glória a Deus. Engrandecido seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Toda honra e toda glória a Ele. Já louvamos o seu nome. Meditamos na sua santa e bendita palavra. E te convido agora, uma vez mais no culto de hoje, a invocar o Senhor em oração, com súplicas, porque carecemos dele, com intercessões, porque conhecemos pessoas que carecem dele, do seu amor, da sua paz, da salvação, da cura, da libertação, de solução de problemas, e sobretudo com ações de graças, porque ele, o Senhor, é presente na nossa vida e nos cumula com as suas benéfices. Oremos. Amado Deus e Pai, uma vez mais te agradecemos por esta rica oportunidade. Te agradecemos pelo teu grande amor, pela salvação em Cristo Jesus, pelo teu Santo Espírito que atua em nós, que habita em nós, que interage conosco. Senhor amado, te agradecemos pela vida da tua igreja e por cada irmão e irmã, cada vida que participa conosco deste culto, aos quais eu suplico a tua bênção, a tua paz, o teu amor, a tua graça, a tua bondade, as tuas infinitas misericórdias, a tua benignidade, a tua compaixão, a tua proteção. Venha de encontro a cada vida, Senhor, e dá a paz e da saúde. Dá o teu amor e da tua graça. Dá a tua bondade sobre cada vida, Senhor. Opera ricamente, opera maravilhas, Senhor, no nosso meio. Dá-nos a tua bênção. Capacita-nos, Senhor. Vivifica-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Usa-nos em tuas mãos e dá-nos a tua bênção, porque de ti carecemos. Também invoco a tua bênção, Senhor, aos necessitados, aos que estão em hospitais, pronto-socorros, aos encarcerados, aqueles que estão em asilos, nos orfanatos, nos leprosários, nos manicômios, do fogo selvagem, aqueles que estão em situação de rua. Ó Deus eterno, salva, cura, liberta, restaura, opera maravilhas no nome santo e eterno de Jesus Cristo. Dá a tua bênção, nós te suplicamos, dá a tua bênção, sobretudo nós te agradecemos, em o nome e por amor de Jesus Cristo, Senhor da igreja, nosso Redentor. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco permaneça, e com todo o rebanho do Senhor espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Louvado seja Deus. Nosso brado de vitória está lá em Romanos 8:31. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vivenciemos sempre essa verdade na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Aproveito tão rica oportunidade para convidar a ti e tua família a conosco participar das atividades na Igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé, a Rua Francisco Marengo, número 76, próximo à Estação Carrão do metrô. Domingo, sempre com a permissão do Senhor, domingo, 7 horas da noite, culto de louvor a Deus, de adoração, de ministração da palavra, de orações, culto ao Senhor, o nosso Deus. Domingo, 7 da noite, participe conosco, bem como terça-feira, 8 horas da manhã, também com louvores, ministração da palavra e momentos maravilhosos de oração. Terça, 8 horas da manhã. Também, sempre com a permissão do nosso Deus, estamos no YouTube e no Facebook, às quintas-feiras, a partir das 7:30 da noite. Participe conosco e juntos louvemos, exaltemos e engrandeçamos
o nome do Senhor, o nosso Deus. Uma vez mais te agradeço por tua participação conosco neste culto ao Senhor, o nosso Deus. Que Ele muito abençoe a ti, teu lar, tua família, e até uma próxima oportunidade, permitindo o Senhor, o nosso Deus. Um forte abraço e fique desfrutando da inigualável e maravilhosa paz de Jesus Cristo, o Redentor da Igreja. Assim seja. Amém.